Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. Se você tá inscrito no canal há pelo menos 2 anos, você deve ter pegado aqueles vídeos que eu fiz sobre o mangá de Pokémon. Vídeos esses que agora estão completamente assim, porque a Shogakukan tinha algum problema comigo fazendo propaganda de graça do produto deles. A ponto até do meu vídeo de Pokémon Yellow, o mangá, tá completamente deletado. Não tenho nem como achar ele mais. E isso me gerou um strike também. E por esse mesmo motivo, a maior parte desse vídeo vai ser ou a minha cara, ou então a capa do mangá. Nada que vai mostrar o interior do capítulo das coisas. Então eu sinto muito se você não gosta da minha cara, mas com isso tudo agora em mente. Eu acho que agora tá na hora de fazer um vídeo geral sobre o assunto mangá de Pokémon. E falar o porquê que vale a pena demais você ler o mangá. A Panini podia muito bem me mandar a coleção de Diamante, Pérola e Platino, que é a minha favorita, já que provavelmente alguns de vocês podem comprar o mangá por causa desse vídeo. E a gente já vai falar por que DPPT é a minha saga favorita. O mangá de Pokémon Adventures é conhecido no Japão como Pokémon Special, ou abreviado pra Pokésper, não sei falar japonês, que é um mangá que está sendo lançado desde 1997. Ele é escrito por Hidenori Kusaka, e foi ilustrado nos primeiros capítulos, os primeiros 9 volumes, por Mato, e a partir do 10º, começou a ser ilustrado por Satoshi Yamamoto. No começo com uma diferença mínima entre o design deles, até pra ter uma continuidade e tudo mais, mas que a partir do depois desse, já começou a ficar bem mais fácil reparar a diferença entre os estilos. No geral, os personagens eles são bem parecidos visualmente com as artes oficiais que nós vemos pros jogos. Tanto é que no início, por exemplo, nós vemos eles sendo bem mais parecidos com as imagens que eram o original. Pra quem não sabe, primeiramente, Pokémon era bem diferente do que é hoje. Por exemplo, o Charmander, que não tem nenhuma capa com ele tinha espinhos nas costas no mangá, e a gente sabe que ele não tem mais isso hoje. É importante mencionar que não tem uma capa com Charmander, porque o inicial do Red oficialmente é o Bulbasaur, ele sabe escolher. E que tá um ponto interessante. Como a maioria desses mangás, eles começaram a sair junto dos lançamentos dos jogos ao qual eles se referem, eles tinham uma certa liberdade, já que hoje em dia eles saem até um pouco depois. O caso era divertido e bom pro escritor, porque ele era capaz de criar sua própria narrativa em volta dos acontecimentos que você conhece nos jogos. Esse é um dos pontos mais interessantes de todos os capítulos, de todos os mangás. Ele não se apega, nem se prende a contar uma história idêntica ao do jogo, ou até mesmo do anime, sendo uma própria terceira opção de um storytelling de uma região. O mangá de Adventures, ele tem quase um histórico de fazer como se fosse uma fanfic oficial, como seria a aventura dos personagens na região, pelos olhos do Kusaka Sensei. E eu digo isso com o máximo de respeito. Seria um sonho poder criar uma personalidade baseada em como você mesmo lê as ações dos personagens interagindo com os outros durante a sua gameplay. Imaginar como cada um deles conversariam entre si ou com você, reagindo aos acontecimentos daqueles nossos jogos favoritos, das suas histórias. Isso é bem fácil entender quando você percebe que o mangá é lançado frequentemente. Então, desde o lançamento de um jogo até o final dele, você tem a história de um mangá acontecendo. E o jogo ele acaba antes mesmo do mangá acabar. Então, quando lança o próximo, você ainda tá acontecendo, ainda tá contando uma história. Então dá tempo suficiente do escritor jogar o jogo, pensar em alguma coisa pra fazer, entender qual é a história que tá sendo contada ali naquele jogo e montar o que ele quer em torno disso, já sabendo do que os personagens vão fazer depois. E antes de começar a contar sobre casos específicos, vamos começar a falar sobre as timelines, tentar entender como é que elas se conectam, porque é muita coisa. Pokémon Adventures tem várias timelines completamente separadas em questão de história. O caso é que cada jogo tem a sua própria história contida numa região. XY acaba em XY, Sun Moon acaba em Ultra Sun Ultra Moon, Black and White termina em Black and White 2. Mas o único caso fora da curva é a das 3 primeiras regiões, onde a história completa vai de RGB, Yellow, Gold, Silver e Crystal, Ruby, Sapphire, Fire Red, Leaf Green, Emerald, Heart Gold, Soul Silver e terminando em Omega Ruby e Alpha Sapphire. Existe então toda uma continuidade entre esses arcos e outros que eu também não tenho, e são uma coisa que nos que vieram depois foi se tornando impossível de fazer. Cada mangá precisava começar a sair assim que o jogo novo era lançado. Assim que lançou o Black, você precisava começar a fazer mangá de Pokémon Black and White. Com o jogo saindo logo um ano depois, complicou um pouco a situação. Então, independente de se o autor tinha terminado de escrever Black and White ou não, ele tinha que começar já a fazer o próximo. Por isso, por exemplo, Pokémon Black 2 e White 2 é um mangá que só terminou em abril de 2020, enquanto os jogos, eles
foram lançados em 2012. 8 anos depois do lançamento do jogo, terminou um mangá desse. Então esse acaba se tornando o maior problema. O escritor teve que terminar a história depois de ter lançado XY, Sun Moon, Omega Ruby e Alpha Sapphira, e já ter até começado o mangá de Sword and Shield. A situação da Pokémon Company, não da Game Freak, é uma que atrapalha o mangá, interrompendo a narrativa completa através de vários hiatos entre cada arco, interrompendo a fluidez até do roteiro desse vídeo. Mas isso não quer dizer que a história não é boa, até dá mais tempo do escritor fazer algo de interessante. E voltando a essa questão de arcos, tem um enredo desconexo entre várias regiões. No entanto, existe uma conexão geral entre todos os personagens desse mangá. Todos eles são conhecidos como detentores de Pokédex, os Pokédex Holders, que é como eles falam em inglês. Gente, é muito mangá pra ficar rodando pra lá e pra cá. Essa questão da Pokédex é uma coisa que é importante pros personagens principais, porque cada um deles tem basicamente uma habilidade descomunal e um atributo, recebendo esse título que a gente vai falar com base no que eles fazem nas suas histórias. Por exemplo, o Red é conhecido como Lutador, o Gold como Chocador, o Emerald, que eu não tenho aqui, o Calmante, e o Black and White são os Sonhadores, presente no futuro, indo aonde for. E é legal porque você começa a perceber que é uma conexão disso com o que é apresentado nos jogos. O Gold ser Chocador porque na segunda geração foi lançado Bridging. Isso aqui é por causa do Dream World, que foi lançado no Pokémon Black and White. E ele usa isso tudo pra poder contar uma história dentro da história que já tá sendo contada nos jogos, o que torna cada personagem individualmente mais interessante, fazendo com que você entenda esses temas, personalidade e a função deles na história. Um outro exemplo é que a Sapphire é conhecida como a Conquistadora. Isso porque a história dela no mangá gira em torno dela completar todos os 8 ginásios em 80 dias. O Emerald é conhecido como o Calmante, porque ele consegue acalmar os Pokémon e fazê-los ajudá-lo, que nem um Pokémon Ranger, que foi lançado 1 ano depois do começo do mangá. Não é esse aqui, mas é o único Pokémon Ranger que eu tenho. Então dá pra ver que o Kusaka sabia exatamente o que ia acontecer e ser lançado na franquia como um todo. E isso é um fato não só por tudo isso que eu tô falando, mas porque ele mesmo disse que iam lançar e fazer pensando em fazer arcos de Pokémon Colosseum e de XD of Darkness, mas que ambos foram cancelados, provavelmente porque não ia dar tempo. Dá pra ver um padrão, né, no geral da Pokémon Company. Desses todos, vale fazer propaganda de 3 arcos que são os meus favoritos, só porque é alguma coisa que pode fazer você se interessar a começar. O meu top 3 fica Diamante e Pérola, Yellow e RGB. Em ordem de baixo pra cima, eu vou explicar o porquê de cada um. RGB é um ótimo ponto pra começar. Além de pegar tudo de canto e jogar pro alto com uma história completamente diferente, ela entra em detalhes sobre a franquia que nenhuma outra mídia fez tão bem. A história do Mewtwo, a função das insígnias e a relação da região com a equipe Rocket. Ela enriqueceu algo que você já gosta, além de ser algo completamente independente pra fazer o seu próprio. Melhor que isso, Yellow, onde tem uma continuação das reviravoltas de RGB. Como o Yellow, o jogo, ele reconta a mesma coisa, Yellow, o mangá, foca em continuar a história da onde parou o anterior. E olha, a última página de RGB é simplesmente horrível. Você fica pensando no que vai acontecer, como aquele mistério vai ser resolvido, e nada faz sentido da melhor forma. E a única coisa que Yellow não faz tão bem quanto o DPPT é que ensinou tem o Diamond. A dupla do Dia e Pearl é a melhor dupla de personagens principais que uma história pode ter. Que aí entra no assunto de personagens. Todos esses personagens eles seguem um esquema de nomeação bem simples. O nome do jogo. Facilmente a melhor parte é que todos eles têm uma personalidade própria e completamente diferente uns dos outros. São sempre as mais variadas. E o meu top 3 acho que, pelo que eu disse, é bem fácil e previsível. Zaya, Yellow e o Pearl. Isso que eu tô falando só de personagens principais, os detentores da Pokédex, que a gente falou. É uma coisa interessantíssima da história no geral, é que todos, eu falo sério quando eu digo todos os personagens participam de uma forma ou de outra do enredo. Cada interação que você tem numa cidade jogando o seu próprio jogo pode acabar fazendo parte da história. Se o Kusaka, na hora que ele tava jogando, ele falou, isso aqui é uma coisa interessante que eu posso fazer algo. Até alguns NPCs. E dá pra perceber que o Kusaka, na verdade, ele não é só um fã da franquia, mas também de aproveitar cada pedaço de uma região, fazendo uma representação bem fiel e bem interessante de cada canto. E não sou só eu que tô falando isso. Satoshi Tajiri, o criador da franquia, já falou lá atrás que esses quadrinhos são a representação mais próxima do mundo que eu tentava mostrar. É o CEO da Pokémon Company, que obviamente ele não ia falar mal, né, mas ele disse que gostaria que todos os fãs de Pokémon lessem esse mangá. E é esse mangá, uma demonstração bem viva da franquia e talvez a melhor representação que existe das histórias nesse universo, sendo a mais fiel, a mais viva e a mais interessante. O único problema é que cada arco só deve acabar uns 5 anos depois de começar. E eu nem cheguei a comentar sobre alguma das coisas mais interessantes, sobre como funciona a interação
interação de cada personagem por si só com seus times, e não só com seus times dos outros personagens, como cada Pokémon em si faz algo de interessante e diferente daquilo que a gente faz nos jogos, que é só batalhar. Pegando dois protagonistas aqui, é quase que aleatório a escolha, porque é só o que eu tenho, o Red e o Black. O Black, ele usa a Munna pra ajudar alguma coisa enquanto ele tá pensando, ajuda ele a focar. Caixa com o tema de sonhador. O Saka aproveitou um tema geral da geração pra poder fazer algo de mais interessante na hora de criar a caracterização de um personagem. O Red, apesar dele ser o mais básico de todos, porque é o primeiro, então, tipo assim, ele não pensou muito na hora de fazer, ele ainda assim aproveita e faz as batalhas serem mais interessantes. As batalhas no mangá são sempre mais interessantes. Eu não preciso nem chegar ao fator de, é mais pesado, tem morte em Pokémon, porque eu acho que isso é só um exagero. Sim, tem Pokémon sendo cortado ao meio, tem Pokémon sendo forado no meio, tem Pokémon congelado até a morte, mas e daí? Se isso não agrega uma parte interessante na história de verdade, e é só algo que é pra chocar, morte, não funciona tão bem. E eu posso dizer facilmente, fator choque não é algo que é ousado aqui. Pode ter uma vez ou outra, e eu não lembro agora de nenhum exemplo pra poder dar, mas eu consigo dizer que bem raro eles fazerem algo só pra, olha só como o Pokémon ele gosta de bater um no outro, esse Fearow furou o Poliwhirl. Essa batalha, inclusive, essa imagem é classicamente usada por causa disso, mas não é nem um Poliwhirl de verdade. O Poliwhirl nessa batalha, ele faz um clone dele usando Mist, e aí o Fearow acaba sendo congelado por ter furado esse Poliwhirl. A questão estratégica de a batalha é muito mais dinâmica do que qualquer outra coisa que a gente já viu, tanto no anime quanto nos jogos. Acontece que, pra mim, o mangá é uma das coisas que me ajudou a ter mais interesse em toda a dinâmica de como funciona o mundo Pokémon. Se você pega alguns jogos que são fora do normal, tipo Pokémon Ranger, ou Pokémon Mystery Dungeon, que tá ali atrás, eu não vou pegar agora, porque eu já tô carregando muita coisa, qualquer coisa que explora o mundo Pokémon além daquilo que a gente tá acostumado e vê normalmente, transforma aquele universo um pouco mais interessante. E eu acho que se você está ficando um pouco meio que sem vontade, desgostoso com Pokémon, eu daria a chance ao mangá. E aqui você não tem como pular o que tá sendo dito e ler só as imagens. Você vai saber a história dos jogos. Black and White, por exemplo, é um que segue muito parecido à história dos jogos, mas que o que muda e o que deixa mais interessante são a dinâmica dos personagens. E isso é uma coisa que é difícil com jogos, já que todo personagem principal, nem a gente falou nesse vídeo do Red lá atrás, é silencioso, pra você conseguir construir a sua própria história, sem ser oficialmente oficial, uma fanfic oficial que nem a gente comentou. Fazer esse vídeo sem nada aparecendo na tela, eu tive que fazer um malabarismo com milhões de coisas.